Olá, tudo bem? Esse é mais um Etic Talks, o podcast, videocast do Etic, o Centro de Inovação em Transição Energética, uma parceria da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, da Fundação Vanzolini e da COSAN. Nessa primeira temporada, o Etic Talks está discutindo os 21 anos do novo modelo do setor elétrico, que foi sancionado em 15 de março de 2004. Dessa vez, o entrevistado é o Eric Rego, que é vice-coordenador do ETIC. O Eric tem mais de 20 anos no setor elétrico, ele foi diretor de estudos da empresa de pesquisa energética entre 2019 e 2022, foi diretor técnico da PSR e hoje é professor do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica. Aliás, a tese de livre docência do Eric, que trata das crises de 2001 e de 2021, é muito interessante, leitura bastante atual, com aprendizados propostas de um mercado que ainda não apareceu. É bem interessante a sua leitura. Disclaimer: o Eric é orientador da dissertação que eu pretendo fazer também pela engenharia de produção da POR. Começando a primeira pergunta, Eric, chega um sujeito bem informado hoje no Brasil, abre o jornal e lê ali que na sua conta de energia entrou bandeira vermelha, tá com preço um pouco mais alto. O sujeito olha umas páginas à frente e vê que uma empresa entrou em recuperação judicial porque tem curtailment, tem corte de geração renovável, ela não está conseguindo gerar energia, não está conseguindo gerar caixa, não está conseguindo cumprir as obrigações financeiras. Lê outras páginas e fala: o operador nacional do sistema quer que volte o horário de verão para dar um pouco mais de confiança no setor, no abastecimento. E ele lê algumas páginas à frente e lê que o Operador Nacional do Sistema lançou um documento com previsão do planejamento de operação entre 2026 e 2029 e diz que em 2029 o risco de termos um problema é de 92%. O sujeito chega à conclusão: é preciso de pós-graduação para entender o setor de energia elétrica? Onde nós estamos? Tá faltando energia, tá faltando potência, tá faltando o quê? Oi, Roberto, boa tarde. Quer dizer, na verdade, ou bom dia, boa tarde, depende da hora que você estiver assistindo. Obrigado aí pela oportunidade de estar conversando com vocês. Deixa eu só fazer um pequeno ajuste na introdução. Na PSR eu não fui diretor técnico, eu fui expert lá depois, tá? Só para deixar registrado. Bom, a tua pergunta é muito boa, Roberto, tá? Não só pela sua contextualização, porque o que você está trazendo, se você olhar redes sociais, tem justamente essa desinformação completa que você trouxe, né? De questionamentos de, pô, tá sobrando energia, como é que o INS despacha a térmica? Tá tendo curtailment, como é que eu preciso de mais recurso de potência? Então, essa discussão que você trouxe, né, é importante conseguir trazer um pouco de clareza, né, mostrar para todos que estão assistindo qual que é a situação do sistema, porque fica parecendo para quem você falou, quem chegar na primeira hora e quem não conhece o setor em alguns detalhes, acha que está tudo errado, né? Acha que está coisa errada, porque como é que sobra e falta energia, tá? A questão é a seguinte, né? A oferta e demanda de energia é uma questão instantânea. Então vamos lá. Então quando a gente está falando está sobrando, está faltando, a gente não pode ser generalista ou homogêneo e dizer que o setor sobra ou falta algum recurso. É sobra e falta quando? Sobra e falta em que momento? Né? O recurso energético, né, a eletricidade em específico, ela tem que ser atendida sempre de forma instantânea. Tem que ter sempre oferta e demanda instantânea. O sistema, toda vez que for demandado, ele precisa responder. Então a gente precisa estar olhando o sistema sempre momento a momento. E por que está olhando sempre momento a momento? A gente tem a oferta e a demanda, ela varia ao longo do dia. Então pensem vocês na sua casa. O uso de eletricidade na sua casa não é o mesmo durante as 24 horas do dia. Notadamente à noite você vai estar com menos utilização energética. Durante o dia você tem momentos que você usa mais ou menos.
seja iluminação, seja equipamentos eletrodomésticos, seja inclusive chuveiro, para quem tem chuveiro elétrico, ao longo do dia o seu uso não é constante. Tá? Assim como você no residencial, você for pensar no comercial, pensar no industrial, mesma coisa. Nem toda indústria o fluxo é contínuo de produção, produz 24/7. Tem horário de produção, ligar equipamentos, desligar equipamentos. O comércio tem horário de maior uso. Então, se você for andar no shopping, você sabe que na hora do almoço ele está cheio, no final do dia ele está cheio. Então, tem horário de maior uso ou menor uso. Então, usa mais ar-condicionado ou menos ar-condicionado. Então, cada consumidor tem um comportamento de uso diferente. E aí depois, quando você junta todos eles, você não tem uma curva constante ao longo do dia. Você tem uma curva que ela varia ao longo do dia. E essa curva varia ao longo do dia, não só em função desses perfis de comportamento normais que a gente tem no dia a dia, mas eles também se alteram em função de algumas alterações de ambiente. Por exemplo, calor excessivo, você vai usar mais ou menos ar-condicionado. Frio excessivo, você pode usar aquecedor em algumas regiões do país e botar um chuveiro elétrico mais forte. Então ele também muda com relação, né, em função da estação do ano ou da temperatura do dia. Às vezes fala de estação do ano, às vezes num dia só em São Paulo tem mais de uma estação do ano, né? Uma maluquice que a gente está até se exacerbando com os efeitos climáticos. Então tem um comportamento que ele vai variando hora a hora, ou melhor ainda, minuto a minuto, varia a curva de demanda né, agregada da população. E do outro lado, se eu tenho essa curva aqui que está variando minuto a minuto, eu tenho que ter recurso suficiente para atender minuto a minuto. A cada minuto tem que ter oferta suficiente para cada demanda. Você na sua casa, quando acender, apertar o interruptor, você não quer nem saber, você quer que ligue a luz. Quando você abre a geladeira, tem que estar funcionando. Você não está questionando se tem algum risco ou não, você quer. E aí o sistema tem que estar pronto para isso. Só que as fontes, né, de energia, elas também têm seu comportamento que variam ao longo do dia e ao longo do ano. Né? O Brasil tem um privilégio de trabalhar com fontes basicamente renováveis. A gente tem uma matriz, em termos de geração, ela oscila em torno de 90% de geração renovável, juntando entre hidrelétricas, eólicas e solares. E o que é renovável depende de recursos da natureza, como o nome mesmo diz. E os recursos da natureza, eles não são constantes, né, minuto a minuto ao longo do ano. As chuvas têm épocas de chuva, né? O sol tem o seu horário, né? Esse é o mais óbvio que a gente pode poder enxergar. E o vento também tem um comportamento não só ao longo do dia, mas de um mês para o outro. Então os recursos variam. O que acontece é que a gente pode ter momentos onde, por condições da natureza, eu tenho muito mais recurso do que eu tenho gente querendo consumir. Então, você pegar no horário do almoço, por exemplo, eu tenho geração solar a plena capacidade, eu tenho capacidade de gerar com hídrica, tenho capacidade de gerar com térmica, não é o horário mais forte da eólica, mas a eólica também consegue contribuir e bem no horário de almoço, tem a biomassa gerando, tem todos os recursos estão disponíveis nesse horário. Tá? E se for nesse horário, né, a depender, no meio do ano, por exemplo, se pegar a biomassa da cana, né, que ela tem a questão sazonal, no meio do ano eu tenho todos os recursos disponíveis nesse horário. Então é um horário que eu tenho abundância de recursos. E não necessariamente eu tenho o quê? Demanda suficiente para todos esses recursos. Então, em alguns minutos, né, em alguns horários do dia, eu posso ter muito mais oferta do que eu tenho demanda. E nem toda oferta eu consigo gerenciar ela. Quando eu falo eu, estou dizendo o operador nacional do sistema não consegue gerenciar tudo. Por quê? A solar, se você não tiver recursos de bateria, que ainda estão engateando no Brasil, você gera aquele momento ou não gera, porque você não está estocando energia. A eólica, você não vai estocar vento. Então, ou você gera na hora do vento ou não gera. Hidrelétrica, nem todas têm reservatório de acumulação. Algumas hidrelétricas funcionam que a gente chama fio d'água. Se tem mais água, vai gerar mais naquele instante. Se tiver menos água, vai gerar menos. Então, é recurso que eu tenho naquele momento. Então, eu posso ter uma conjunção de fatores que nesse meu portfólio de ativo de geração, eu posso ter muito bem uma sobreoferta. E essa sobreoferta, eu estou falando de forma global no país, mas o Brasil, como o próprio jargão diz, tem uma dimensão continental. Uma dimensão continental tem recursos espalhados no país inteiro, o que é muito bom para efeito portfólio.
naturalmente, porque eu consigo ter equilíbrios até de chover numa região e não chover na outra, ter vento numa região, não ter vento na outra, ter sol numa, não ter na outra, e assim por diante, mas isso impõe uma necessidade de uma rede de transmissão robusta. A rede de transmissão de hoje, ela é robusta, ela foi planejada para atender a curva de demanda, então ela é suficiente para atender a demanda que a gente tem no país hoje. Quando eu tenho uma oferta maior que a demanda, além de eu não ter demanda suficiente para aquela oferta, em alguns momentos não pode ser que não tenha linha de transmissão para atender aquela oferta, mas também não tem demanda para aquela energia. Então não adianta fazer linha se não tem demanda também. Então eu tenho um recurso que é generalizado, tem uma linha bastante malhada, mas tem certos momentos que seja para o corte, né, aí os cortes podem ser elétricos, por alguma restrição local, mas em geral você tem muitos cortes hoje por falta de carga, por falta de demanda para ele, naquele horário. Então eu posso ter lá meio-dia, 1 da tarde, mais oferta que demanda, e você não consegue armazenar toda aquela oferta, o que você faz? Corta. Não tem demanda para tudo aquilo. Aí o dia vai passando, final do dia, acaba a geração solar. Então já tem uma. E a geração solar hoje é bastante representativa na nossa matriz. É a fonte que mais cresce nos últimos anos. Seja em grandes parques ou em geração distribuída, é a fonte que de fato vem crescendo muito, porque é a fonte economicamente mais barata que a gente tem no sistema. Mas aí acaba o horário de sol, de forma instantânea, você tem a perda toda daquela entrega de energia. Tá? E para tornar a tempestade mais perfeita para o operador, no momento em que cai a geração solar, é em geral quando a demanda está aumentando. Você está chegando em casa, está ligando o micro-ondas, ligando o chuveiro elétrico, quem vai no shopping é naquele horário, mais ar-condicionado do shopping, quer dizer, é um momento em que a demanda puxa mais e a oferta cai de uma vez. Você derruba a oferta. Então você tem uma inversão muito grande nesse horário. Então o que você tem é um momento em que a oferta é reduzida e a demanda é acrescida. Então, não necessariamente você passa a ter um equilíbrio de oferta e demanda naquele horário. Então, veja, o setor de energia elétrica, a gente tem que ver oferta e demanda minuto a minuto, instante a instante. Então, eu tenho momentos de muito mais oferta do que demanda, e eu posso ter outros que a oferta começa a ficar estrangulada. Então, você pegar no final do dia, 19 horas, 19h30, não tem mais sol. Então, toda a geração solar se foi e se vai de uma hora para outra. Então tem que ter uma troca de bastão muito rápida que o operador tem que conduzir isso. Sai um jogador, e sai um jogador, né, muitos jogadores de uma vez, tem que entrar outro substituindo de forma automática, para poder manter não só aquela demanda que tinha, mas uma demanda até superior do que eu tinha antes. Então o sistema ele fica numa condição, né, agora com esse desafio da transição energética, você tem momentos de sobra e momentos de escassez. Então por isso esse debate todo que a gente vê muito em rede social, como é que eu posso ter sobra ao mesmo tempo o INS pedindo capacidade? Porque a cada instante há sobra no meio do dia, quando há excesso de geração solar, e o sistema fica mais apertado no final do dia, quando eu não tenho mais aquela geração solar toda e eu preciso de outros recursos. E eu preciso de outros recursos numa troca muito rápida, porque o sol sai e ao mesmo tempo está subindo a demanda, eu preciso de uma troca muito rápida da minha oferta. Eu posso ter sol no norte de Minas, no nordeste, numa região que está mandando recursos para todo o sistema, e eu tenho que trocar por outros ativos que não necessariamente são na mesma região. Né? E isso, o sistema de transmissão acaba permitindo essa operação do ONS. De recursos em regiões diferentes, eu consigo fazer essa substituição. Só que uma substituição tem que ser rápida. Rápida, a gente está falando o quê? De uns recursos que têm que ser flexíveis. O ONS, né, você não é simplesmente você apertar um botão e está tudo funcionando. Cada equipamento tem um tempo para poder ligar. Alguns são mais rápidos, outros são mais lentos, para você poder ligar e fazer essa troca. Então, um desafio que você tem, que aí você vê parte das discussões, eu tenho que fazer essa troca, e essa troca de forma rápida, porque o sistema tem que ficar de pé. Você na sua casa, né, quando está consumindo energia, você não está nem aí se da onde vem energia. Você está lá assistindo sua TV, você quer que ela funcione. Tá? E enquanto isso, você está vendo TV das 6 às 7, o sistema todo está mudando. Está saindo uma geração e entrando a outra. Então, aí é o que fica essa discussão que a gente vê na rede. Então, chegam às 7 horas das 19 horas, o sistema precisa primeiro fazer essa troca rápida e depois atender uma carga alta. Então, a gente está falando aqui, nessa minha fala toda, até ficou um pouco longa, a gente está falando de 3 requisitos que um sistema hoje tem, basicamente. Um é energia, que é um recurso ao longo do tempo.
Outro é potência, que é atender momentos de máxima. E outra é flexibilidade, que é você acionar de forma rápida, fazer essa substituição rápida. Cada fonte consegue atender melhor ou pior esses recursos. Então eu posso ter fontes que atendem plenamente energia, mas não conseguem dar resposta rápida. E não conseguem atender o sistema nos seus horários críticos, como 19 horas. Então, o NS ele precisa o quê? De um mix, de um portfólio que atenda a cada instante do sistema uma necessidade diferente. Então, por isso que a gente vê na rede social esse frenesi, sobra ou falta? Ele sobe, na verdade, sobe em alguns horários e falta em outros, que é normal de um sistema onde você tem que estar medindo minuto a minuto. Quem está acompanhando o TikTok sabe que o Eric está ele tá didaticamente colocando, alguns dos nossos entrevistados, como Edivaldo Santana, colocaram ali. O manche do ONS está ficando cada vez mais difícil de controlar, porque você tem cada vez mais inflexibilidade. Mas agora, com o Eric, a gente vai tocar um ponto que a gente não tocou nos outros programas. O Eric está falando assim: energia elétrica tem um diabo de um detalhe, ela precisa ser um abastecimento contínuo 24 horas, 7 dias da semana. Você precisa olhar demanda e oferta minuto a minuto. E ele está falando: opa, gente, hoje, há 20 anos, se a gente ouvia a entrevista do Kelman, o sistema fornecia quase tudo por hidrelétrica. A hidrelétrica tinha lá o reservatório dela, ela oferecia grandes coisas e nem se falava em remuneração desses atributos. Hoje o Eric disse que você precisa ver 3 requisitos. A gente tem o requisito energia, a gente tem potência e a gente tem flexibilidade. Por isso que sistema de preço é condição sine qua non para dar os sinais corretos para todos os atores, para quem consome, para quem vende, para quem investe, para quem financia, Eric? Perfeito, então vamos lá. Então você trouxe primeiro do começo do século, né? Então, só recapitulando para o ouvinte, por que o cenário é tão diferente? Você pega até a primeira década desse século, na média, 90% da geração de energia elétrica era por hidrelétrica. Tá? Quem conhece o setor sabe o quê? Uma hidrelétrica, para simplificar, digamos, uma hidrelétrica de 100 megawatts de capacidade instalada. A garantia física dela, para ser bem simplório aqui para o nosso telespectador, a garantia física vai ser uma expectativa da geração média ao longo do ano, tá? Sem entrar nos detalhes mais técnicos de como chega naquela equação. Então, na média, uma hidrelétrica no Brasil de 100 megawatts gera ao longo do ano 55. Esse é o que se espera dela, né, que é traduzido na garantia física de uma forma simplória, traduzindo para vocês. Então, se eu tenho um sistema onde ele é basicamente hídrico, né? Foi 90% do nosso sistema era hídrico até a primeira década desse século. Onde eu tenho uma capacidade instalada de 100, mas o sistema é dimensionado com o 55, porque esse 55 vai ser uma combinação de quanto tem de água e quanto tem de máquina ao longo do ano. Então o sistema era dimensionado o quê? Eu preciso dimensionar o sistema para que aquele 55 de cada usina hidrelétrica atenda o meu comportamento de demanda ao longo do dia, ao longo do ano. Então você vê que quando eu dimensiono o sistema para, na média do ano, eu ter várias usinas que entregam de cada 100 megawatts 55 de energia, eu conseguir completar todo esse meu fluxo de energia ao longo do ano, eu tenho uma folga operacional, né? O NS tem essa folga operacional que ele pode sentir. Em alguns momentos, aquele 55 eu posso ir até 98, 97, depende muito da disponibilidade das máquinas, mas eu posso ir até muito perto do 100. Em algum instante, depois eu volto para algum número à noite, 40, 30, depois eu vou para 70, vou para 60. Ele fica com a hidrelétrica, que é balanceando o sistema. E é aquela curva de demanda que eu falei para vocês, nosso comportamento, com a hidrelétrica ia suave, né? É suave porque você tinha basicamente um parque hídrico, e parque hídrico com reservatório de regularização, então ainda facilita você conseguir, né, operar essa hidrelétrica quando precisava, e assim o sistema ficava de pé de forma tranquila. É o que a gente chamava que o Brasil era um país restrito em energia. Esse é o termo que a gente utilizava, ou seja, dimensionava o sistema para atender energia. Uma vez que você tinha essa folga toda, todos os outros estados do sistema vinham junto e vinham com abundância, com sobreoferta. E quando você tem uma sobreoferta de recursos de ir e vir, atender capacidade, o preço é nada, né? Uma oferta muito maior que a demanda.
então não tem nem preço, tudo se remunerava pela energia, que era de onde você tirava a oferta e a demanda. Só que o sistema mudou, como o Roberto bem trouxe, de lá para cá. As hidrelétricas foram construídas ao longo desses séculos, são hidrelétricas sem reservatório. Então essa capacidade de manche que o Roberto colocou do INS é reduzido, porque se eu não tenho reservatório, eu tenho que contar com a água que está vindo. Então, o nível de reservatórios que a gente tem no Brasil é o mesmo, né, nos últimos 20 anos. Não mudou. Então, a mesma capacidade de reservatório que eu tenho. Só que a demanda subiu. Naturalmente, a economia cresce, a demanda cresce também. Só que eu tenho a mesma quantidade de reservatórios para poder fazer essa variação toda. E o sistema brasileiro foi abençoado por muitas fontes renováveis, eólicas e solares, que são perfeitas do ponto de vista ambiental e do ponto de vista econômico. Só que elas não permitem para o operador esse controle, é um recurso da natureza, que a gente tem que saber aproveitar ele bem. Então, o operador, o que está acontecendo? Ele está ficando com uma matriz com menos controle. Não tem mais reservatórios, as usinas renováveis estão entrando, que, por melhor que sejam, não dão esse controle para o ONS, então o ONS está chegando num sistema onde a oferta vem, né? E ele precisa operar nesses níveis de variação. Então, ele precisa ter recursos flexíveis do ponto de vista operacional, para ele poder fazer esse encontro e ter essa energia instantânea, coisa que a gente não tem hoje. E não tem hoje, né? E aí, em qualquer produto econômico, quando você tem escassez de um produto, o preço sobe, dá um incentivo econômico para os agentes investirem. E quando você tem sobra de um recurso, o preço cai, desincentiva os agentes a investir naquele recurso. Só que o setor de energia elétrica brasileiro, ele é construído de certa forma que você não vê esse preço, tá? O custo, ele muda minuto a minuto, tá? Embora, né, você no descenso, o ONS ele opera de 30 em 30 minutos, mas na vida real, o custo a cada minuto é diferente, a cada minuto tem uma oferta e demanda diferente. E o preço seria o quê? O mecanismo que ia mostrar para o mercado, olha, naquele horário, né, eu tenho menos recurso, então o preço sobe, por favor, invista nesse horário. No outro horário, eu tenho mais oferta e menos recurso, o preço caiu, não invista nesse horário. Só que o preço brasileiro, por mais que a gente tenha preços horários, tá, que isso para quem está sujeito ao mercado livre e tiver alguma exposição, consegue enxergar um pouco dessa variação do preço horário, mas para basicamente metade da carga do Brasil, que são os consumidores cativos, a gente em casa não enxerga preço horário, a gente não enxerga nem preço diário, nem preço mensal, a gente enxerga preço anual, que é a tarifa. Então nem preço na verdade, a tarifa, porque é regulada. Então a gente em casa, como consumidor, não sabe nada disso está acontecendo via sinal de preço. Se a gente não tem sinal de preço, a gente não responde adequadamente. Aí o que acontece? O sistema, como não tem essa diferenciação de preço, tanto faz você gerar um horário ou outro, então a oferta e a demanda fica desequilibrada. Eu posso ter sobre-oferta no horário e continua se construindo para aquele horário, e eu posso ter escassez em outro horário e o preço é o mesmo, então eu continuo e eu não estou investindo naquele horário. O preço seria o grande ajuste desse mercado. Só que a construção hoje de como que é a comercialização de energia elétrica, o preço acaba não revelando esse equilíbrio do sistema. Porque o preço seria o grande revelador do sistema. É o grande sinal econômico. O preço hoje não traduz isso para o consumidor. Não traduz isso para o cativo nada, e mesmo para quem está no Mercado Livre, traduz com restrições. Então você, com o mesmo preço, tá? Imagina você na sua casa botando um painel solar. O que a gente faz hoje com painel solar, que, de novo, ambientalmente é ótimo, é descentralizado, então é o poder do consumidor. Então, assim, ele tem todos os atributos positivos de uma transição energética. Só que veja o detalhe que falta em termos de preço. A gente faz escambo de energia hoje. Então, um horário você gera, outro você consome. Escambo, a economia já mostrou que é uma limitação de equilíbrio econômico. Eu mando no horário, eu recebo no outro. O que eu estou gerando de energia meio-dia tem o mesmo valor do que eu consumo 7 da noite. Só que o equilíbrio de oferta e demanda é diferente. Mas eu fiz escambo de energia. Então a gente vive um modelo, você vê, para geração residencial de escambo de energia. Não é o ideal para um setor com a complexidade que a gente tem hoje. O correto é você tendo sinais de preço instantâneos, que alguns mercados mais maduros, os preços variam de 5 em 5 minutos, para você ver como que a complexidade do setor,
que aí você consegue ver oferta e demanda a cada 5 minutos, no Brasil a gente está muito longe disso. E quando a gente fica muito longe de um sinal de preço que vê a variação a cada pequeno intervalo de tempo, aí você começa a ter medidas, né, para contornar essa falha de mercado, que são vários puxadinhos que a gente tem hoje para tentar contornar essa falha de preço. Então, qualquer aprimoramento do setor, né, se a gente fosse pensar de forma conceitual, a primeira coisa que ser feita é corrigir preço. Feita a correção de preço, você vê o que o preço não conseguiu corrigir. Aí você identifica as falhas de mercado e atua. Só que no Brasil a gente tem uma dificuldade de avançar no preço, mas tem tido o avanço do preço horário, e a gente acaba atuando muito em formas de compensar um fraco sinal de preço que a gente tem hoje. O Eric foi buscar na história colonial brasileira, quer dizer, na história do colonialismo internacional, e num livro brasileiro escrito pelo Gilberto Freire, que é muito famoso, Casa Grande Senzala, que fala do tratamento do escambo. Escambo era a relação comercial que existia no século XIX em sociedades escravocratas, principalmente, porque não existia moeda. O que ele está falando, se eu estou interpretando corretamente, é que nós estamos com um modelo transformado pelas energias variáveis, com tecnologia do século XXI, com um sistema de preços anacrônico. E eu queria voltar a falar sobre essa anomalia que outro dos nossos entrevistados, o Dalvi Zilberstein, falou num dos episódios, que essa anomalia é a seguinte: 60% hoje do mercado está no cativo. O que é o mercado cativo? É o mercado da distribuidora. É o Eric, é eu, é o Nicolas que está gravando aqui. Somos pessoas atendidas pela sua distribuidora numa área de concessão local. Nós não temos liberdade para escolher o fornecedor. Esse 60% recebe todo mês a tua tarifa na tua conta de luz. É o que o Eric falou, é o mercado regular. Esse cara, ele teve algumas chances no mercado. A tarifa branca, que foi criada em algum momento, que tentou dar uma flexibilidade, e a bandeira, que é essa cor que eu abri a entrevista falando, pô, tá bandeira vermelha. O que o Eric tá falando é o seguinte: essa bandeira, ela existe, mas essa bandeira, ela te aciona sem nenhum sentido, porque se a tua energia todo dia tá variando minuto a minuto, isso não tá se refletindo 1, 2, 3 meses depois, você tá com um sinal de preço que não tá funcionando. A minha pergunta é, Eric, a gente vai ter um sinal de preço em um mercado quando? Quando a gente tiver a primeira grande quebra do mercado, é isso? Quando que a gente vai ter um sinal de preço? Porque eu escuto, como você escuta, há 20 anos falar de sinal de preço. É isso que nós vamos ter que ter? O setor elétrico brasileiro ele tem uma curiosidade, que as mudanças ocorrem em geral a cada 20 anos. Isso começou desde o Alfredo Valadão com o Código de Águas, né, que ele foi primeiramente escrito em 34, se não me engano, e só com Getúlio Vargas é que ele foi homologado, que virou o primeiro decreto de regulamentação do setor. Então, você pegar de lá para cá, aí você vê no modelo recebe, já se discutia preço horário, demorou 20 anos para a implementação do preço horário, né? A abertura do mercado, você teve uma primeira tentativa nos anos 90, e aí, de fato, teve alguns erros, até de apressamento, de tentar fazer aquela abertura ampla do mercado, e agora a gente continua discutindo uma abertura maior. Então, assim, no Brasil, as discussões, em geral, rodam em torno de 20 anos, entre começar a identificar, olha, precisa, e até começar a implementar. Então, se a gente for trabalhar nesse mesmo histórico, Roberto, então se a gente está discutindo essa necessidade de um preço, né, que traduza melhor o sentido ao setor, se o preço horário mudou, ele mudou, 2019 foi o preço sombra, 2020 foi o preço real, acho que é isso, né? Então, de lá para cá, bota mais uns 20 anos dessa mudança até a gente conseguir ter um preço mais detalhado para a gente E a pensar gente aguenta 20 anos sem mudança? A gente aguenta? A gente aguenta 20 anos sem mudança? E com o avanço da geração descentralizada e com a necessidade crescente de flexibilidade, sendo que nesses 20 anos a gente pode colocar gigacargas como então, data centers ou eletrolisadores? então, a diferença é que as mudanças tecnológicas antigamente eram no ritmo muito mais lento do que agora. Seja a mudança tecnológica da demanda ou da oferta. Então, esses 20 anos que eu falei, né, nesse nosso histórico aí desde o Código de Águas,
né? Trazia alguma ineficiência, mas você empurrava aqui, empurrava ali e vai indo, né? É, é, Agora, o risco é maior se for demorar esse mesmo prazo, né? Então, você tem mudanças na oferta, mudanças na demanda, mudanças de como o consumidor quer reagir, o consumidor quer ser livre, né? A gente tem que conseguir receber as renováveis, então não é porque não tem sol 19 horas que tem que demonizar o sol. Pelo contrário, tem que encontrar formas econômicas de ele ter seu espaço justo na matriz, né? Então, assim, tá todo mundo. Você tem as decisões mais descentralizadas, que é ótimo, né? Fugindo então do papel mais central do governo para o consumidor, tomando decisões de consumo e de geração, e a gente fica com um sistema arcaico, né? Então a gente funciona. Você falou do consumidor, né? Vou dar um exemplo aqui. O nosso consumidor residencial, que ele é responsável por metade da carga e é 70% aí dos consumidores. O que você tem, a gente funciona uma tarifa que eu falo que é a tarifa do táxi. O táxi, ele só muda quando tem um decreto lá municipal que muda lá a tarifa de entrada e a bandeira. E só tem uma bandeira à noite, né? Igual a gente tem uma bandeirinha, o táxi tem a bandeira diurna e a bandeira noturna. É só isso que o táxi traz. O Então, problema é que agora tem Uber, é isso? então, o Uber mostrou que não funciona, cara. Esse modelo não funciona. Por que o Uber entrou no mercado? O Uber ele faz o quê? Preço dinâmico. O que é um preço dinâmico? É oferta e demanda a cada instante. Então, o que você tem? Você tem um horário lá de férias, né? No meio da tarde, o preço do Uber cai e o táxi não roda, porque o táxi tem a tarifa fixa. Tem que ser fixo o dia inteiro. Aí chega à noite, o taxista não consegue subir o preço, digamos que à noite, chovendo, todo mundo quer um táxi. Aí o que acontece? Uber, 99, qualquer um desses aplicativos. O que acontece demanda cresce, a oferta que ele tem é aquela oferta inelástica dos carros que lá estão, o preço sobe. E o táxi não sobe o preço naquela hora. Então o táxi ele sofre, né, uma situação que ele tem um preço, em alguns momentos, mais alto que o preço de equilíbrio, quando você está pelo meio da tarde, e um preço mais baixo que o preço de equilíbrio no fim do dia. Então a gente em casa opera a bandeira do táxi. Né? Enquanto o sistema, você vê quando entrou o Uber, né, e qualquer aplicativo, ele vê o que foi disruptivo dele. Não só a questão de fugir da regulamentação, né, de sair do centralizado e descentralizar o poder dos agentes, mas essa descentralização encontrou espaço porque, do ponto de vista econômico, agora é oferta e demanda instante a instante. O preço se calibra. Então você vai ter um momento que vai ser bom você de Uber, ele vai dar essa restrição. Lembra quando você ia no show, o taxista quer marcar preço com você? Ou não quer te atender porque naquele preço da bandeira não vale a pena? Porque a oferta e demanda diferente. Né? E a gente, setor elétrico, vive a tarifa, o taxímetro. Né? A gente não migrou ainda para um sistema. Então, esse é o perigo. Você fica operando com ineficiência. Aí, quanto mais ineficiência, mais você precisa de puxadinho, mais você, no final, acaba precisando recorrer ao governo, mesmo com poder descentralizado. Então, quanto mais demora, pior fica. É mais, né, é mais interferência que você tem política, a gente fala na esfera microeconômica, ou seja, nos agentes, dado que você não está conseguindo traduzir economicamente qual é a situação que você tem tecnológica de hoje. Eric, outro ponto que a gente tem discutido nessa questão de preço e nos outros episódios do TikToks foi que em alguns países, eu queria primeiro destacar aí, vamos lá, tem Europa, preço negativo, mas nos Estados Unidos, vamos primeiro para os Estados Unidos, como esse sinal de preço foi importante para colocar storage. E os dois melhores exemplos de storage no mundo, de armazenamento de energia elétrica, são em dois estados dos Estados Unidos. Um é republicano, é o Texas, e o outro é democrata, ou seja, não importa a política. Mas ambos, eles estimularam storage e ambos têm uma matriz com energias renováveis, mas ambos têm no preço a tua atratividade para o storage. Eu queria que você falasse, usando esse exemplo do storage, como é que o sinal de preço ele é importante para trazer tecnologia. Porque uma parte do curtailment brasileiro, o curtailment é tratado de uma forma diferente. O curtailment lá fora existe no mundo inteiro.
Só que preço pode reduzir curtailment porque o sujeito é obrigado a ficar exposto pelo preço alto pra caramba, ele tem lucro operacional, ele vai botar um storage. Aqui no Brasil, o Eric estava falando, a gente tem puxadinho. Então explique por que sinal de preço é importante para destravar tecnologias novas como o armazenamento. Como o Eric disse, não é demonizar o sol, é criar soluções econômicas para que o sol continue brilhando na matriz. Mas para isso, o preço precisa existir, não é isso? Não, perfeito. E aí eu vou até fazer aqui um adendo. O Texas não incentivou o storage. O preço é que incentivou o storage. O Texas tem um modelo de preço que incentiva o storage. Então, como é que ele faz o Texas? O Texas é um dos modelos mais liberais que você tem no 12 mundo. mil dólares negativo. 12 mil dólares negativo quando é o preço no coisa. É isso. Oferta e demanda. Lá é puramente isso, né? E o Texas é interessante que você trouxe como exemplo, né, que ele tem muito sistema de armazenamento químico, mesmo a matriz predominantemente térmica. Tá? Ou seja, não necessariamente não é só, o armazenamento químico não é só um recurso que ele vai ajudar os renováveis, ele ajuda o sistema como um todo. E qual é o incentivo econômico que ele foi dado? Então o Texas não precisa nem dar subsídio do governo. Então, assim, oferta, como eu falei para vocês, oferta e demanda instantânea. Né? Bateria, como é que ela é viável? Ela carrega, descarrega. Tá? Quanto menos tempo você precisar de descarregamento, ela pode ficar mais barata. Então, se eu precisar descarregar por muitas horas, a bateria é mais cara. Então, como é que a bateria pode funcionar de forma economicamente, sem precisar de leilão de bateria, sem precisar de forçar uma contratação, quando eu tenho um sistema de preço adequado? Então, no começo da nossa conversa, eu falei para você que tem oferta e demanda instantânea. E eu tenho um horário lá, meio-dia, 1 da tarde, tem muito mais oferta que demanda, que dá o curtailment que o Roberto trouxe. Significa o quê? Se o preço fosse livre, ele podia chegar a zero no Brasil, até negativo em outros mercados que a gente enxerga. Então vamos pensar, para ser mais simples aqui, na família negativa para o nosso leitor, como se o preço fosse zero. Tá? Então seria o seguinte, eu podia estar meio-dia carregando bateria de graça. A energia está zero, porque eu tenho muita oferta. Tá? E à noite, que é quando o ONS pega e fala, estou precisando de sistema, que é aquela discussão na rede social, sobra ou falta? Sobra meio-dia e falta 19. Às 19 horas, a bateria o quê? Descarregaria. Com o tempo, o que a bateria ia fazer? Eu como investidor, se tem sinal de preço, eu ganho no que a gente faz nessa diferenciação de preço, nesse spread de preço que a gente está trabalhando. Ou, melhor dizendo, a arbitragem de preço. Eu carrego a bateria a um valor zero e descarrego no valor alto, às 19 horas. Se o modelo de preço assim fosse, o que ia acontecer? Naturalmente, vários empreendedores iam botar baterias. Iam botar tantas baterias que ia crescer a demanda meio-dia, o preço ia subir, porque muita gente ia preencher a demanda. Eles vão todos querer descarregar às 19 horas, o preço ia cair, porque o sistema está em equilíbrio. Então a bateria, em muitos mercados, pegar o exemplo do Texas, que é mercado de preço mesmo, ela fez isso. Ela virou uma demanda no horário que estava muito barato, para virar uma oferta na hora que está muito caro. Então, só na arbitragem de preço ela se viabiliza. Eu não preciso de pagar uma mensalidade se eu tenho um sinal de preço que dá esse momento instantâneo. Então, a bateria consegue fazer isso. Né? Então, se a gente tivesse sistema de preço moderno nesse ponto, você poderia montar não só grandes baterias, como pode ser baterias descentralizadas. Na sua casa, assim como muitas casas já têm painéis solares, podia investir em bateria para ficar absorvendo energia num momento que a energia estaria barata, se a gente não fosse uma tarifa do táxi, se a gente enxergasse o preço, ficaria absorvendo ao valor de zero, descarregando mais barato. Até quando eu faria isso? Até essa arbitragem de preço não pagar mais investimento. Porque, investi tanto em bateria que o preço foi subindo e às 19 horas o preço foi caindo. Agora a diferença de preços não viabiliza mais o investimento. Então, quando chegasse nesse ponto, o sistema se reequilibraria. E veja, seria outra solução de mercado, assim como placa solar. Descentralizadamente podia fazer isso. Você facilitaria a vida de todo o sistema, tanto de investimentos de expansão como de operação. E você pega alguns mercados mais maduros, você vê como as coisas se conversam, aí você trouxe a provocação de uma pergunta da evolução tecnológica. Aí você pega e fala, mas eu vou comprar bateria para deixar em casa? Não, você não vai. Você vai usar seu carro elétrico. Tem outros mercados, você não vai comprar uma cena de baterias para deixar na sua casa, vou botar, por mais que ela se pagasse. Se você não está com paciência, não tem espaço para isso. Mas com carro elétrico você pode fazer isso.
Você pode carregar o carro elétrico no momento, você deixa tudo automatizado, né, hoje em dia, nos mercados, o carro fica ligado na tomada. Ele vai carregar na hora que o seu aplicativo lá de controle de energia apontar, a energia está zero, ou até negativo em alguns países. Mas simplificando aqui, está zero, está de graça. Então eu vou carregar o carro. 19 horas eu descarrego ele, se ele estiver parado na garagem. Se eu estiver usando ele, lá também você vai usar o carro. Mas você pode fazer isso na rua, você pode fazer isso, né, no ponto de carga, pode ter esse mesmo equilíbrio. Você pode trabalhar e ter esse mesmo ponto de troca de energia com preço horário. Então veja, né, então assim, não vou comprar uma bateria. Hoje em dia com o carro elétrico vai ter mais de uma função. Não só a função de transporte, mas ele pode ter essa função em mercados que o preço é minuto a minuto, ou a cada 5 minutos, de eu usar ele para carregar e descarregar. E vira um recurso descentralizado. Cada agente tomando sua decisão, e o único sinal que tem é o preço adequado. O preço adequado vai dar o incentivo correto para você buscar esse mercado e ele se autoajustando. E aí acontece o quê? Se não for o suficiente, que aí cria uma falha de mercado, é que o governo entra, fazendo algum leilão, alguma necessidade. Mas ele entra o quê? Marginalmente, preenchendo algumas lacunas e não sendo o carro-chefe da transformação. Professor, e num país como o Brasil, que tem uma particularidade, a matriz energética dele tem etanol, e o carro elétrico não vai ter a penetração que vai ter nos Estados Unidos e na Europa. Como é que funciona isso? A tendência no Brasil é que carro elétrico, de fato, tem uma curva de crescimento muito mais lenta que outros países. Tá? Por alguns motivos. Primeiro, que a nossa renda per capita é muito menor que a renda per capita de outros países. E carro elétrico ainda é para um público de alta renda. Então, primeiro motivo, enquanto o carro elétrico ainda não baratear ainda mais, vai estar num ciclo de barateamento, mas ainda assim é um perfil de alta renda. Então, no Brasil, você vai ter uma dificuldade um pouco maior aqui dessa penetração. Outro motivo que no Brasil faz com que carro elétrico não tenha a mesma curva de crescimento que outros mercados é que se você compra o carro elétrico pensando na pegada ambiental, pensando nas emissões, o Brasil tem mais que uma curiosidade, tem um diferencial. Quando tem um estudo do Instituto ICCT que ele mostra o seguinte: quanto que um carro a etanol no Brasil emite e quanto que um veículo elétrico na Europa emite. Aí você tem que considerar todo o ciclo de vida. Todo o ciclo de vida vai desde a construção do carro elétrico até de que fonte está sendo gerada energia elétrica para carregar meu carro. Um carro a etanol no Brasil emite o mesmo que um carro elétrico na Europa. Tá? Por quê? Porque o carro elétrico na Europa ele se abastece de uma matriz não puramente renovável. Aliás, a matriz energética na Europa ela é mais fóssil do que não fóssil. Então, o Brasil, seja por questão econômica do valor do etanol, do valor do carro elétrico, seja pela benefício que a gente tem do etanol, a curva de entrada do carro carro elétrico no Brasil vai ser muito mais lenta. Naturalmente, se o Brasil tiver um carro elétrico com uma matriz nossa renovável, aí ele vai emitir muito menos que um carro elétrico europeu. Mas o Brasil hoje, com carro etanol, está numa situação de emissão similar a um elétrico europeu, para você ver como a gente está avançado em termos de transição energética. Bom, dito isso, então, aquele exemplo que eu dei do carro elétrico, no Brasil deve demorar. Mas a nossa matriz de preço não muda também, então, assim, aquele exercício que eu falei para vocês do carro elétrico, ele funciona tendo carro elétrico e tendo preços, né, minuto a minuto, a cada 5 minutos para todos os consumidores. No Brasil a gente não tem nenhum nem outro. Então, no caso, se chegar só um e não chegar. Eu vejo nos próximos anos muito difícil um chegar mais cedo que o outro. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Outra coisa que a gente ouviu muito nesses episódios do TikToks foi o seguinte: a gente está vendo uma guerra de fontes. E a gente tem feito não, o modelo ele foi criado lá em 2004 na sanção da 10848, baseado na contratação de megawatt-hora. Então você contratava megawatt-hora e depois ele foi ganhando um pouco de sofisticação. Em 2009 a gente fez um primeiro leilão de reserva, leilão de reserva específico para fonte eólica. Em 2014 a gente contratou solar. E a gente foi crescendo assim, a gente viu, como você estava falando, que hoje você tem que ter 3 requisitos. Você contrata energia, você contrata potência e você contrata flexibilidade. Por que é importante, professor,
neutralidade tecnológica. Por que é importante que as fontes concorram entre si mesmas? E por que é bom que leilão seja para colocar armazenamento junto com o térmico ou não é bom? É bom criar divisão. Você está falando de sistema de sinal de preço, mas leilão também tem a ver com preço porque parte da premissa de contratação de energia, que qualquer planejamento energético decente fala o seguinte: menor custo possível. Planejamento integrado de recursos, menor custo de planejamento possível, dimensão social, ambiental, política, técnico-econômica. É isso que diz o manual. Porque o IAI é neutralidade econômica, eu tenho que ter um puxadinho, quer dizer, eu tenho que ter um leilão de reserva de contratação de potência e um outro leilão de contratação de armazenamento. Qual que é o preço que você tem que dar de contratação? Como que funciona isso? O cenário ideal, né, quase que o tópico aqui para as condições brasileiras, é você ter o quê? De um lado, uma solução de suprimento. Solução de suprimento significa o quê? Você vai ser agnóstico na fonte, qualquer conjunto, o empreendedor, usando sua criatividade, vai fazer um conjunto de ativos, que pode ser eólica com bateria, com solar, com biomassa, com PCH, com térmica, ele vai dar alguma solução de suprimento para a necessidade do sistema. Então o sistema contrataria o quê? E aí, quanto mais pulverizado, melhor. Contrataria o quê? O que você precisa? Ele precisa de energia, flexibilidade, capacidade e alguns serviços ancilares que eventualmente não dá. Serviço ancilar não se prevê mercado, né, porque são pequenos, em geral você trabalha com tarifas, mas para esses três principais aqui você pode trabalhar como de fato com produtos para ser negociados, né, que é energia, potência e flexibilidade. Então a contratação, seja ela centralizada ou descentralizada, qual vai ser o modelo de contratação, eu preciso que o meu sistema atenda esses três requisitos. Então tem uma necessidade de energia, uma necessidade de flexibilidade que ela troca e uma necessidade de capacidade. Então o ideal seria você dimensiona essas necessidades e aí você tem o quê? Para dimensionar hoje energia e potência, existem o quê? Aqueles critérios de suprimento homologados pelo CNPE, que ele dimensiona a necessidade de energia e potência. Então, energia, você tem o CVA de energia não suprida e o CVA do CMO, e para potência você tem a LOP e o CVA de potência não suprida também, né, para poder dimensionar a necessidade de energia e potência. Com essas necessidades, né, calculadas, né, para o sistema, aí você teria o quê? Soluções de suprimento para atender esse recurso. Tá? Hoje em dia, o que a gente tem no Brasil é o mercado livre, ele só trabalha com energia, você acaba precisando de um leilão de capacidade para a gente não ter um mercado descentralizado de capacidade, acabou ficando centralizado via leilão de capacidade. Tá? Mas mesmo que a gente trabalhe só um leilão de capacidade, que você tem, eu tenho uma necessidade de capacidade, você, empreendedor, me dê uma solução de suprimento para aquela necessidade. Se quiser fazer um leilão de capacidade com flexibilidade, né, juntar os dois num, ótimo. Você pode fazer um produto misto, capacidade e flexibilidade, aí você tem a do empreendedor uma solução de suprimento para isso. Essa solução de suprimento atenderia e você estaria de forma agnóstica, porque aí você vê qual que é a solução mais barata para atender aquela necessidade. E tem que atender tudo. Tá? Tem que atender energia, potência e capacidade. Tá? Hoje em dia a gente tem essa briga entre fontes, tá? Que a gente não tinha muito, não tinha no começo do século. Eu vejo alguns motivos, tá? Primeiro, a gente tem o privilégio de ter muito. O Brasil é um dos poucos países que tem uma oferta muito variada de fontes e muito abundante. Então a gente tem que saber aproveitar esse momento, essa nossa oportunidade. E acaba tendo essa briga, porque se pegar nos últimos 10 anos, nosso crescimento econômico não foi grande e, consequentemente, nosso crescimento de consumo energético não foi grande também. Então o que aconteceu? Represou muito investimento. Como represou muito investimento, você pegar no ritmo que vinha no começo do século, o Brasil crescendo forte, né? Precisava, se pegar no começo, na primeira década do século, você precisava de 4, 5 gigawatts por ano para atender a demanda. Então você tinha o quê? Tinha mercado para todo mundo, por isso que não tinha tanta briga. Então você teve alguns leilões que você comentou para incentivar uma fonte, como a eólica, como uma solar, mas você tinha no final do dia espaço para todo mundo, porque a economia crescia, o mercado crescia, né? As empresas desenvolviam seus projetos e de uma forma ou de outra, naturalmente tinha uma competição, mas encontrava mercado. A gente está o quê? O Brasil vive crises econômicas, sanitárias, políticas nos últimos 10 anos. É um universo de crises, é o que a gente chama de economia,
que a economia brasileira vive voos de galinha, né, que é aquele voo raso e para, voo raso e para. Então, voos de galinha, e a gente teve até algumas recessões ao longo desse período, a economia cresceu muito pouco nos últimos 10, 12 anos, tá? Consequentemente, o consumo energético subiu pouco também, né? Então, você tem a oferta sendo desenvolvida, vários projetos em desenvolvimento, não encontra demanda para isso. E aí você vira essa guerra de fontes, porque as fontes, as empresas, empresários estão desenvolvendo projetos, têm suas equipes, têm seus compromissos, e não estão conseguindo desenvolver projetos, não tem demanda para isso. Né? Então a gente vive uma situação que acaba tendo essa briga, eu vejo muito esse contexto de 10 anos de falta de crescimento econômico, que hoje gerou uma carteira de projetos inchada das empresas. Você tem empresas que hoje estão com dificuldade, tem uma carteira inchada, né? Além dessa situação, alguns subsídios excessivos acabaram incentivando algumas fontes, mesmo sem ter demanda. Então você teve troca, entrada de oferta nova, substituindo a existente, e a substituição foi por excesso de subsídios. Então, além de um crescimento econômico fraco, consequentemente, um consumo de consumo fraco, você teve uma indução de oferta artificial, porque é muito subsídio, contrato isolado, dá um subsídio que força contratações, então ainda você forçou uma oferta que não precisava. Então você chega num contexto de ficar essa briga, tu não criando espaço. Quando você tem um bolo pequeno, tu não está brigando para aquele pedaço de bolo. Se a economia tivesse crescido mais, aí você tinha espaço para todo mundo, disputas naturalmente, competição, mas eu vejo que esse é um contexto todo que leva essa briga. Aí quando você faz um leilão de capacidade, vira essa briga de fontes, que todo mundo quer um espaço, que todo mundo quer viabilizar seu projeto, porque está desenvolvendo, está desenvolvendo, está desenvolvendo, a economia não cresce, eu não boto meu projeto, então um leilão de capacidade vira uma válvula de escape, de emergência, para você botar seu projeto, e aí vira essa briga de fontes que todo mundo quer um pedacinho dele para conseguir manter a sua atividade em pé. O Eric está tocando num outro ponto que está muito em voga hoje, até por conta dessa medida provisória agora 1304. A gente é bastante evoluído no setor elétrico brasileiro e no legislativo. A gente tem uma medida provisória para tratar de outra medida provisória, e essa medida provisória 1304, ela trata de um dos subsídios, que é a conta de desenvolvimento energético, que nasceu em 2002 com o nome Desenvolvimento Energético. Ela ganhou vários outros penduricalhos. Esses penduricalhos, eles não são particulares do Brasil. Há um autor chamado Brett Christopher, que escreveu um livro chamado The Price is Wrong, que diz que esses subsídios, eles acabam subvertendo a lógica das renováveis no mundo. Então esse não é um problema brasileiro. E é mais um problema que quer dizer, combina a essa falta de sinal de preço que o Eric está falando. A gente tem um sinal ruim. E quando você coloca um incentivo a mais, se torna complicado para alguém fazer conta e investir em uma tecnologia, por exemplo, para cortar geração de energia renovável. Não é isso, Eric? Porque né, o sujeito tem ali um incentivo, ele sobreofertou energia a partir de uma corrida de incentivo, não é isso? Então, além do preço não ser adequado, o incentivo acabou sendo perverso para a economia, né? Então, bom para quem surfou ele, mas para a economia como um todo perverso, porque você cria um desequilíbrio ainda maior. Tá, esse desequilíbrio, olha como chegou a algumas situações que fogem até um racional. Então você tem lá uma oportunidade de comprar, por exemplo, de uma hidrelétrica de 50 anos. Uma dessas 50 anos está paga, pode vender energia, né? Ela tem competitividade a preços baratos até. Então, naturalmente ela vai vender o preço de oferta e demanda, né? Mas ela consegue ser viável a preço de oferta e demanda não altos. Ela consegue fazer isso. Pode até não ser a rentabilidade que o acionista gostaria, mas ela consegue vender no equilíbrio de oferta e demanda com preços não tão altos. Mesmo assim, ela conseguindo praticar preços baixos, ela teve contratos deslocados, ou seja, não renovados, por energia nova, para aquele modelo de autoprodução que a MP 1300 tentou atacar. Porque o subsídio é tão grande que você tem naquela autoprodução, né, que não é pura, não é do investimento, é uma autoprodução, um modelo contratual, comercial, que você acaba se isentando de encargos, se isentando de custo de transmissão e distribuição, que os outros custos, todos subsidiados,
fazem com que, mesmo o custo de uma geração nova, o pacote total fique mais viável para o consumidor do que ele negociar diretamente com uma hidrelétrica de 50 anos que poderia praticar preços baixos. Então, além de não ter o preço minuto a minuto, o subsídio acaba distorcendo e fazendo com que uma geração nova, né, e não por questões tecnológicas simplesmente, mas ela consiga, no pacote como um todo, ser mais barata que uma existente pelo modelo comercial. Né? E aí, o que acontece com isso? Era uma oferta que do ponto de vista de oferta e demanda, você não precisava. Mas você, como consumidor, vai trocar de fornecedor, porque a sua conta geral lá fica mais barata. Não vou pagar imposto, não vou pagar encargo, não vou pagar transmissão, não vou pagar distribuição. Eu consigo pagar bem para esse gerador e não quero aquele gerador tradicional, porque nem se me oferecesse de graça, eu ia querer comprar dele, porque mesmo a hidrelétrica oferecendo de graça, no outro pacote fica mais barato. Então, aí é uma competitividade que não é leal, assim, não é igual, não está na mesma régua. Quer dizer, eu posso ter hidrelétrica oferecendo a zero, que não consegue vender, porque o outro, com tanto subsídio, consegue um pacote mais barato. Aí que você fez isso, você acabou induzindo uma sobreoferta desnecessária. É uma oferta artificial que foi criada, que faz com que hoje tenha mais curtailment, que você tenha mais dificuldade de viabilização de projetos, que você acabou deixando o setor ainda mais torto do que já estava antes. Outro ponto, Eric, que a gente discutiu em algumas das entrevistas anteriores, e que eu queria discutir, é um ponto até um pouco específico, um pouco mais complexo, mas eu acho que é um ponto importante. É o GSF. O GSF, no jargão do setor, ele é o risco hidrológico. E ele está dentro de um negocinho no setor de energia elétrica que é dentro de o MRE, o Mecanismo de Realocação de Energia, que foi criado lá no final dos anos 90 como um condomínio de compartilhamento de risco, porque você ia vender as hidrelétricas, ia vender geradoras, e foi uma maneira de mitigar risco. Foi criado ali também por conta das bacias, porque uma joga para a outra. Aí e a gente, com o curtailment, Eric, a gente ouve assim, pô, mas precisa ter também um mecanismo de MRE para eólica. E aí eu ouço assim, olha, mas precisa ter um MRE para solar. Criar MREs é mais um puxadinho? Então, aí a pergunta já é, você quer mercado ou não quer mercado? Porque se quer MRE eólico, quer MRE solar, você não quer mercado. Você quer o quê? Você quer tratar a geração como tratar a distribuição, que é um serviço de Como monopólio nacional atividade não não competitiva. competitiva. Aí você começa É já. isso É um aí. caminho, quando você botar MRE para um, MRE para tudo, ou seja, se quer começar a compartilhar risco, equalizar preço, você já começa a tratar o setor de geração, que ele é, por construção, competitivo, como se fosse um monopólio natural com regulação de preço. Entendeu? Daqui a pouco, né? Esse é um caminho. Não quer dizer que um MRE eólico solar transformaria imediatamente nisso. Mas é um sinal de que os agentes estão. Daqui a pouco, o próximo passo é pedir para regular preço. Né? Não, então tem que ter um preço mínimo para. Já tem para ID mínimo e máximo, né? Então, esses pedidos são, né, um contrassenso no mercado competitivo. É competitivo ou não é o mercado de geração? Então, você quer ou não quer o mercado? Se você quer o mercado, você não vai buscar esse tipo de socialização. Né? Esse tipo de socialização, daqui a pouco, socialização de preços, você está saindo do mercado e indo para uma regulação. Tua aula de mercado e política de eletricidade, você fala bem sobre isso. Eu queria que você explicasse mais o que é monopólio natural. Transmissão de energia elétrica, por exemplo, é um monopólio natural. A área de distribuição é um monopólio natural. Você entende bem a sua aula? Se o sujeito não tem duas linhas de transmissão concorrentes levando energia, por exemplo, do Rio Madeira até Araraquara, em São Paulo, o sujeito vai ter uma. Como distribuidora, você não vai ter uma distribuidora na região metropolitana de São Paulo concorrendo a outra distribuidora na região metropolitana de São Paulo. É diferente de telefonia. Na geração é diferente, é isso? E Isso, então, por isso que se aplica uma regulação econômica para coibir alguns abusos, é isso ou não? Então, perfeito. O que é um monopólio natural? É quando você tem investimento altíssimo e seu custo operacional proporcional ao investimento é muito pequeno. Então, você deu bons exemplos. Então, pensava, tem uma rede de distribuição que atende
aqui é a casa. Assim como eu tenho uma rede de água e esgoto e eu tenho uma rede de gás encanado. Já estão estruturadas. Então imagina assim, se faz algum sentido o seguinte, então eu tenho lá a distribuidora X que me atende. Faz sentido econômico uma outra empresa falar, não, quer saber, eu vou concorrer com essa distribuidora. Eu vou espetar poste na cidade inteira, passar fio na cidade inteira e chegar para cá nos consumidores e falar, te ofereço uma tarifa mais barata que o concorrente. Por que isso não faz sentido econômico? O concorrente já estabelecido, né, a empresa já estabelecida de hoje, se vê um outro movimento concorrencial desse, o que ele vai fazer? Vai baixar a tarifa até o novo quebrar. Então você tem um poder do incumbente. Quem está lá tem um benefício econômico, ele fez todo o investimento. Se alguém quisesse fazer um novo investimento, o que ia acontecer é que ele ia praticar um preço para quebrar o anterior. Imagina uma coisa para água e gás. Então tem toda a tubulação de gás. Faz sentido alguém quebrar a cidade inteira e fazer uma tubulação de água e esgoto, uma tubulação de gás toda, tudo de novo, investimento pesadíssimo, chegar para você, olha, eu te ofereço uma tarifa de água mais barato que o incumbente. Eu te ofereço uma tarifa de gás mais barato. Que o primeiro que entrou vai fazer? Baixa o preço até você quebrar. Então não faz sentido nenhum. Então, monopólio natural, quando você tem uma situação que o investimento é tão alto perante o custo operacional, que você não faz sentido a concorrência. Por exemplo, além dessa infraestrutura, né, esse serviço de infraestrutura, você comentou de rodovias. Então, vamos pensar, quando foi privatizado, por exemplo, o sistema Anchieta Imigrantes aqui em São Paulo, eles foram privatizados em conjunto. Por que não privatizou a Anchieta separada da Imigrantes? Né? Na época tinha que fazer o que na época se chamava de Nova Imigrantes. Né? Por que não privatizou em conjunto? Se fosse em separado, né, e ainda tinha uma necessidade de investimento da então Nova Imigrantes, você podia ter uma guerra, você podia ter dois cenários, ou uma guerra de pedágios, vou reduzindo o pedágio até ficar tão barato, né, que inviabiliza os dois, ou você podia ter um conluio entre eles. Se eles fazem um conluio e praticam um preço único, do ponto de vista do consumidor é como se fosse um prestador só. Então, ou ia ser uma concorrência que quebra os dois, ou eles vão fazer um conluio, o conluio estabelece o pedágio, para o consumidor é como se fosse um ofertante único também. Então, são situações que a concorrência acaba não sendo o melhor cenário para o mercado. Então, são situações desse monopólio natural. Bom, se é um monopólio natural, então a gente falou de sistema de distribuição de energia, de água e de esgoto, que são bem clássicos. Então, eu acabei de dizer que não dá para ter um concorrente. Então, quais são as alternativas que o Estado tem para uma situação onde o monopólio natural? Ele basicamente, para esse serviço aqui de básico, tem duas opções. Uma, ele é o dono do ativo, então ele como Estado, sendo o dono, você acredita que ele vai fazer o quê? Ele vai prestar um serviço a um preço sem buscar um lucro excessivo, porque ele é do Estado, não está buscando lucro. Qualquer outra opção, ele conceder iniciativa privada. Só que se ele conceder iniciativa privada e não fizer nada, o que um privado vai fazer numa situação de monopólio? Vai praticar o preço que quiser, na qualidade que quiser. Então isso pode não atender os interesses do consumidor. Então, quando você tem um serviço básico de infraestrutura, como água, gás e energia elétrica, que é um monopólio que você concedeu iniciativa privada, você precisa fazer uma regulação econômica e técnica, que é o papel das agências reguladoras. Então, ele vai estabelecer o quê? Vai calcular uma tarifa, entre aspas, justa, ou seja, uma tarifa que remunera esse investimento como se fosse uma situação de mercado competitivo. O regulador vai fazer o quê? Ele vai estabelecer critérios de qualidade mínimos que ele entende que você precisa ter para atender o consumidor. Então, a situação de monopólio natural é mais do que normal, né? Quando você insiste, mais que normal não, é obrigatório, né? Quando você concede isso para a iniciativa privada, que você tem um agente, que no caso é a agência reguladora, que vai estabelecer condições de preço e qualidade, porque senão esse prestador de serviço vai fazer o que quiser. É o que funciona em alguns monopólios. Então, quando você tem algum monopólio de produtos, por exemplo, de alta riqueza, o governo não vai fazer nada, problema do consumidor. Então, você tem um carro lá que custa 2 milhões de euros, porque essa é uma questão de um mercado super nichado, ele é um monopólio naquela região, ele praticou o preço e a qualidade que ele quis. Mas o governo não tem que fazer nada com isso. Mas quando é serviço básico, ele vai interferir. Que é muito diferente da geração, né? Porque a geração você tem um livre acesso da geração. Você pode ter, que nem eu falei no começo da conversa, uma hídrica no sul concorrendo com uma solar em Minas, com uma eólica na Bahia.
concorrência está livre. Se a concorrência está livre, tá, não faz sentido o governo começar a querer regular preço e qualidade. Tá? Então você está subvertendo a lógica da concorrência, que é o que todo mundo queria, que é a concorrência que você tem da oferta e depois vai ter o mercado consumidor abrindo a concorrência no consumo, é que vai levar a um equilíbrio de preço que vai dar incentivo correto para os agentes buscarem seu melhor resultado. Se eu começo, não, para ter preço mínimo e máximo, não, agora precisa repartir riscos, não, agora você precisa ter uma conta, você está com uma lógica que vem de uma agência reguladora de regular preço e qualidade, interferindo no mercado que é de livre concorrência. Então, você tem regulação, né? Aí vai aquele princípio básico do modelo dos anos 90, né? É regulação desnecessária, né? É competição de possível e regulação desnecessária. Então, onde tem competição, não vai ter regulação. Né? E onde você precisa dessa regulação, aí sim. Então, você não pode misturar os papéis, senão você começa, que nem você tinha, né, o mercado todo chiou quando teve a cotização da Eletrobras, né, não só da Eletrobras, mas da MP579, teve a cotização. Você pegou um mercado de competição, que era de geração, e passou a ter cotas com tarifas definidas pela ANEEL daquela cota. Então deixou de ser mercado, aquele volume deixou de ser mercado e virou regulação, que todo mundo chiou, porque não faz sentido o mercado competitivo ser tratado de forma regulada. Mas o que foi feito na 579, com aqueles ativos renovados, foi isso. Tratou um setor competitivo como se fosse um monopólio natural, que não faz sentido nenhum do ponto de vista econômico. E quando você faz alguns pedidos, lembra isso. Eu quero uma regulação de um setor que é naturalmente competitivo. Fica mais uma vez claro como é importante ter sinais corretos em todo o encadeamento e como algumas discussões levam a uma pergunta básica. Esse futuro, essa variabilidade, essa intermitência da matriz, ela leva a uma necessidade cada vez maior de uma aderência de modelo de preço com a operação do sistema. Uma coisa tem que estar ao lado da outra. E o consumidor tem que ter mecanismos de resposta mais rápida e instantânea a essa demanda. Se não acontece isso, a gente tem um caminhão de ineficiências que acabam sempre de dois lados, não é isso, Eric? A gente sente no consumidor e no contribuinte, é isso? Porque no final, quando você não tem um mercado que de fato revela seus preços, porque você tem que ter o equilíbrio entre custos e riscos, né? Então, assim, se você não tem uma alocação correta de custos e riscos, se os preços não estão bem precificados, aí você começa o quê? Tem interferência. Né? Então, interferência nessa esfera microeconômica. A interferência pode ser via subsídios, que a gente está falando que é o consumidor pagando, ou pode ser, não aguento mais pagar subsídio, chama a União para ajudar. Aí vira o contribuinte. No final, são todos nós, pessoas físicas, pagando, a questão é qual bolso que você paga, né? Bolso esquerdo ou bolso direito. Que no final você que vai pagar a conta. Mas quanto menos o preço exerce seu papel fundamental, que é revelar, o preço é um grande revelador de mercado. Quanto menos você permite que o preço cumpra seu papel, né? E hoje o preço no Brasil, ele não cumpre seu papel. Né? O preço ele tem um poder muito grande. E a gente não usa esse poder do preço. Não usando esse poder do preço, o que a gente acaba tendo é os puxadinhos, que quem acaba pagando a conta ou é um bolso ou o outro, e o que a literatura mostra é que esses puxadinhos, a conta final é maior do que se eu tiver um equilíbrio de preço onde o preço revela. Então a gente acaba pagando uma conta maior do que pagaria se tivesse um sinal de preços mais adequado. Lembrando que o setor de energia elétrica, nessas discussões aqui do TikToks, a gente conversou sobre recebe, sobre racionamento, sobre novo modelo. Lembrando que o setor teve duas grandes crises nos últimos 30 anos. Em 1993, foram pagos 27 bilhões de dólares via contribuinte consumidor. E no racionamento de energia elétrica, aquela conta ficou em mais ou menos perto de 10 bi
pagas em aumento de 2,9% a 7,9% nas contas de energia elétrica ao longo de média 6 anos, tá? Então, sempre lembrando, crises, como o Eric falou, elas têm custo, tá? Eu queria agradecer a participação do Eric. Essa foi a conversa com ele, mas o Eric vai voltar e o desafio do Nicolas, que está gravando a gente, é fazer agora a próxima conversa ser mais didática e o Eric explicar com uma lousa alguns dos termos que a gente tem ouvido os entrevistados falar. Então o Eric vai mostrar o que é um sistema de formação de preço hoje do como que é o planejamento da operação e como ele se reflete no preço, tá? E vai explicar isso por quê e como ele vai fazer também a curva do pato. E ele vai mostrar também como o Texas e como a Califórnia, que ele disse, resolveram, pelo preço, a colocar um story de como essa curva do pato ela fica menor, porque ele usa, quer dizer, a diferença de preço ali fez o cara investir em armazenamento. E ele vai mostrar ali como nós estamos sofrendo, porque que a gente precisa dessas 3 diferenças dos requisitos: energia, flexibilidade e potência, tá? Então a gente vai ter uma outra TikToks que quem ouve vai poder ver isso pelo YouTube, porque a gente vai ter uma lousa, ele vai explicar isso, tá? Então, agradecendo mais uma vez a presença do Eric, por favor, siga o TikToks nas nossas redes sociais. Até o próximo episódio. Obrigado.